Olá pessoal do Salva Matemática, sejam bem-vindos ao nosso curso de Matemática Básica. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho de grupos numéricos. A primeira coisa que é extremamente importante que a gente saiba é diferenciar grupos numéricos de conjuntos numéricos. Tá? Conjuntos numéricos é uma coisa um pouco mais além do que a gente vai ver nessa aula. Hoje a gente vai fazer aqui um embasamento bem básico, tá? Começando aí com os números pares, ímpares e primos. Conjuntos numéricos é lá na frente, quando a gente fala de números naturais, inteiros, reais, complexos e etc. Bom, o primeiro grande grupo numérico que nós temos é o grupo dos números pares. Nós vamos entender um pouquinho nessa aula como que nós formamos os números, certo? Então, olha só. Para gerar um número par, nós temos uma lei de formação. O que diz essa lei de formação? Para eu formar um número par, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar qualquer número e multiplicar por 2. O que a gente entende disso? Um número par é um número que pode ser dividido em duas partes iguais. Portanto, 2 vezes um mesmo número gera um número par. Então, olha só, alguns exemplos aqui que a gente reconhece bem rapidamente. O 2, o 4, o 8, 16 e etc. Todos esses números aqui são números pares. Mas e agora? A gente precisa entender um pouquinho melhor, né? Como que a gente gera um número a partir da lei de formação. Vamos testar isso daqui, tá? Então, olha só. Se eu usar a lei de formação, ela me diz que qualquer número que eu multiplicar por 2 vai dar um número par. Vamos testar. 2 vezes um número qualquer, vamos dizer 3. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes um número qualquer, seja eu lá 12. 12. 2 vezes 12, 24. Mais um, só para o desencargo de consciência aqui. 2 vezes o 21. 2 vezes 21, que vai me dar 42. Veja bem, no primeiro exemplinho aqui a gente usou um número ímpar. No segundo, um número par. E no terceiro, um número ímpar de novo. Apesar de ter esses números ímpares aqui, sempre que a gente multiplicou por 2, a gente confere que nós geramos números pares. Então a lei de formação funciona perfeitamente. E o que diz isso? O 6 é um número que é formado por um par de números 3. Então ele é um número par. Assim como 24 é um número formado por um par de número 12. Dois números 12, 0, geram 24, que é um número par. É assim que a gente entende o que é um número par. Sabendo isso, a gente pode ir tranquilamente para a próxima parte e entender um pouquinho da lei de formação dos números ímpares. Olha só, o que a gente acabou de ver, né? 2n é justamente a lei de formação dos números pares. Então, para a gente gerar um número ímpar, o que acontece? Nós geramos um número par a partir de 2 vezes qualquer número, e aí somamos ou subtraímos uma unidade. Isso garante para a gente que nós vamos ter um número ímpar. Exemplos de números ímpares, tá? Que a gente reconhece fácil. O 3, o 5, o 7, o 63 e etc. Agora vamos testar a lei de formação. Tá? Vamos testar aqui. A lei diz que se nós pegarmos qualquer número, multiplicar por 2 e somar ou diminuir uma unidade, nós geramos um número ímpar. Vamos ver se isso funciona? Vamos pegar, por exemplo, o número 3. E nós vamos fazer 2 vezes 3 mais 1 e 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3 são 6, mais 1, 7. 2 vezes 3 são 6, menos 1, 5. Novamente, nós concluímos que a lei de formação funciona e, portanto, aqui nós temos dois números ímpares. Ou seja, um número ímpar é um número que necessariamente não pode ser dividido em um par de outros dois números, assim como era aqui nos números pares. Tá? É sempre bom a gente abusar do português, né? O português nos ajuda muito. Par, um par de dois números gera outro. Ímpar não pode ser formado.
Ou seja, nós teríamos que fazer aqui uma soma de um 3 com um 4, por exemplo, para gerar o 7. Nunca dois números iguais. Certo? Então, o nosso último grupo numérico que nós vamos analisar aqui hoje vai ser o conjunto dos números, o grupo dos números primos e dos números compostos. Tá? Aqui o pessoal tem um pouquinho de dúvida. É sempre bom a gente lembrar da definição de primos. Tá? O número primo é um número que só possui dois divisores distintos. Rola aí pelos colégios e coisas do gênero aquela frasezinha, o número primo é aquele número que é divisível por 1 e ele mesmo. Funciona, tá? Perfeitamente. Então, olha só. Vamos pegar, por exemplo, aqui, um número garantidamente primo que todo mundo sabe que é 7. Ok? Então, olha só. O 7 vai ser divisível por quem? A gente tem que testar aqui, né? Vamos ver. O 7 é um número que é divisível por. Como é que a gente testa? Divide 7 por 1. 7 dividido por 1 dá 7. Então ele é divisível por 1. Divide por 2. Não dá, vai dar 3,5. E aqui é sempre a dica, né, dos números, as contas com vírgula. Pensa em dinheiro. 7 reais dividido por 2, R$3,50. O pessoal tende a fazer essas contas de um jeito muito mais fácil. Por 2 tu não consegue dividir, por 3 também não, por 4 também não, por 5 também não, por 6 também não e por 7. Então olha só, o 7 só tem dois divisores e eles são distintos, ou seja, são diferentes. Um diferente de 7, beleza. O 7 é garantidamente um número primo. Vamos analisar um outro caso, por exemplo aqui o 6. Tá? 6. 6 é um número que é divisível por quê? Vamos experimentar. 6 dividido por 1 dá 6. Beleza, não tem problema. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3, então pode, não tem problema. Tá? Ser divisível é resultar um valor sem vírgula, um número inteiro. Dividido por 3. 6 dividido por 3 dá também, vai dar 2. 6 dividido por 4 não dá, vai dar número com vírgula. Por 5 também não. E agora só por 6. Esse daqui possui, então, 4 números diferentes, 4 divisores diferentes, e aí, portanto, nós concluímos que não é um número primo. Esse aqui é um número composto. Então, o 7, aqui nós temos, é um número primo. E o nosso 6 é um número composto. Certo? Então, aqui está a diferença principal entre número primo e número composto. Mais uma coisinha só para a gente encerrar rapidamente aqui, nós temos que ter atenção num caso especial. Tá? Atenção. Esse caso especial que eu vou mostrar para vocês aqui é uma coisa que costuma ser um pré-pega-ratão de vestibulares, que é o número 2. 2 é divisível por quem? 2 dividido por 1, então é 2, o 2 é divisível por 1. E agora o próximo, quem seria? O 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 2, então, possui dois divisores distintos e, portanto, ele é, com certeza, um número primo. O que cai nos vestibulares, geralmente? Uma ordem de uma sucessão de números primos, onde nós temos 1, 3, 5, lá, e não inclui o 2. Se não inclui o 2, está errado e, portanto, nós concluímos que vocês caíram em um pega-ratão. 2 é um número primo. Muito obrigado pela audiência de vocês e continuem na série de aulas do Me Salva Matemática sobre matemática básica. Muito obrigado e até logo.